Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarô. E hoje a gente começa uma nova semana, a gente segue por uma nova temporada e a gente vai falar do senhor xamã ou do senhor papa ou do senhor hierofante ou do sumo sacerdote. Por que que você está pensando nele, Fernanda? Porque é uma semana 32. 32, 3 mais 2 dá 5. Claro que eu poderia seguir pelos menores, mas optando por não. Uma escolha, né? Até para ficar mais simples, até para treinar meus alunos, então segue por aí. Se numa semana 32 eu posso explorar assuntos que digam respeito ao 5, ao número do caos, da transformação, da virada, não é quase que daquele lugar onde tudo que sobe desce, tem muito a ver com a estrela de 5 pontas ou a roda de cinco movimentos, né? Porque é a partir daí que a roda realmente girou. E quanto maior as hastes, ou o número de hastes, melhor a roda, mais ou menos. E assim a gente segue com a de 12, a de 14 de algumas bicicletas. De toda forma, o Papa não está ligado a uma roda, ele está ligado ao número 5. Talvez aí ele encontre alguma similitude. Mas ele está muito mais ligado com a estrela de 5 pontas, um outro objeto simbólico, muitas vezes falado, trazido em vários textos alquímicos ou não, e por isso mesmo com grandes significados, vários significados. Eu até gosto de pensar mais na estrela de 5 pontas no desenho do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, né? Gostei muito de poder ter ido até essa mostra lá no Parque Ibirapuera. De toda forma, eu acho que é a estrela mais próxima do humano. É a mais próxima dos 4 elementos e do éter, da nossa cabeça e dos 4 membros. Então, ela fica mais fácil de ser olhada dessa forma. De todo jeito, o que que eu resolvi? Que essa semana eu vou fazer tudo abertura de 5. Independente do teor das aberturas, não, o teor, o título, o tema também de cada uma dessas aberturas de 5 serão os temas ou assuntos que normalmente são delegados para o arcano o Papa. O Papa normalmente está ligado à tradição, está ligado ao tradicional, está ligado à religiosidade, está ligado hoje, depois de um tempo passado, à minha capacidade de ter conteúdo e de passar esse conteúdo. Então, também está ligado àquilo que é uma certa capacidade de ensino, de explanação, de compartilhamento, de passar aos outros também o que for necessário, uma carta que traz a significação de uma bênção, depende se eu estou olhando Marcília, depende se eu estou olhando Wade Smith, eu vou ter alguns símbolos um pouquinho diferentes, não é? Alguns mais antigos, mais austeros, mais medievais, e outros um pouco mais modernos, mais trazidos para aquilo que é o papado, aquilo que a gente conhece melhor. Adoro os novos baralhos, colocando xamãs, as xamãs, colocando o sacerdote a sacerdote, colocando figuras que têm força, seja no seu benzimento, encantamento, no que for, mas são figuras que fazem a ponte entre o que é o religioso, sagrado, principalmente o sagrado, e aquilo que é o mundano, e traz quase que sempre a figura de três, onde um ou mais lá estiverem em meu nome, lá eu estarei. Assim gosto de lembrar dele. Então, nós vamos olhar para ele essa semana, mas por vários vieses e aberturas. Aproveitando, trazendo de novo uma série de aberturas um pouco mais do tipo, vamos falar da minha espiritualidade, né, da minha intelectualidade, daquilo que eu trago para mim, ainda numa sessão de aberturas de apoio, mas, sobretudo, aberturas de autoconhecimento e autopercepção, que sempre, sempre podem ser usadas
né, transferidas para a abertura de um querente, um cliente, um paciente, seja lá o nome que a gente queira dar para aquele querido ou querida, ou todos os queridos que chegam para a gente em qualquer abertura, né, em qualquer momento das suas próprias necessidades e questões. Então, a partir daí, eu ia ler um texto do Jung, mas tão complexo, que eu estou passando para vocês, em parte, o que eu absorvi dele, porque ler Jung é um trem, gente, não tem outro jeito de eu falar, né? Tem que virar bem mineira para dizer que é difícil, né? O cara continua sendo o cara das palavrinhas. Então, normalmente, ele gera grandes discussões e debates, que é muito legal para uma sala de aula, mas nem tanto aqui para uma apresentação, né? Lembrando do quanto o símbolo desse senhor tradicional pode se transformar hoje num símbolo até dos povos originais. Hoje eu fiquei tão feliz de ver alguns, né? Então, assim, desse lugar dos povos originais, do lugar dos povos das matas, daquilo que fomos nós antes, do que era a nossa fogueira e o nosso canto em volta, ele também, de certa forma, consagra esse lugar de sagrado, né? Tudo o que eu toco pode ser sagrado, se eu colocar dessa forma. A vida é sagrada, então a gente pode orar por ele por aí. Vamos seguir junto? Então tá, você que já tem, né, se acostumado a estar aqui comigo no 365, né, aquele lugar bem de gratidão no meu coração, mas lembra, o joinha, lembra, compartilha o vídeo, que isso ajuda o canal pra caramba, aí andando no seu passinho. Mais do que isso, se você está aí com uma querência ou tem uma vontade de estar mais perto, quer fazer perguntas mais pontuais, isso também, gente, o canal está aberto para pergunta, para comentário do bem, não é? Lembrando, sempre respeitando a ética, a boa educação e a gentileza, não é? Que mais? Deixa eu ver, deixa eu pensar, escreve aí embaixo alguma coisa, perguntas, fique à vontade. Aí você pode fazer parte do canal, você que está chegando agora, se inscrevendo no canal. E para aqueles que querem estar mais próximos, pode se inscrever aqui no link embaixo desse vídeo ou no alto do meu canal do YouTube, já agora para fazer parte do 365 Abertura de Tarô lá do WhatsApp. Porque lá a gente tem uma turma muito animada, muito bacana, que vem sendo assim norteada por si mesma, com conversas profundas, troca de informação sobre o tarô. O assunto é o tarô, as ações são o tarô, também são o autoconhecimento e a caminhada, a jornada. E mais para diante, né, em agosto, não digo quando, pode ser no fim, eu começo de novo a sessão das aberturas sorteadas. Então, se você quer ter uma abertura sorteada para chamar de sua aqui no 365, você entra em contato comigo. Tudo muito discreto, ninguém fica sabendo quem é quem. Só quem está lá no 365 é que sabe quais são as diretrizes, beleza? Então segue lá, se inscreve lá, eu te vejo do outro lado. Agora vamos para a abertura dessa semana. Tem que apresentar a semana toda. Já aposentei o livro aqui, não vou ficar lendo, né? Então vamos tocar adiante. Depois me conta, vocês gostam que eu leio algumas coisas que eu trago, às vezes de vez em quando eu leio, né? Para não fazer aquele papel do tipo, eu sei falar de tudo. Eu sei falar de tudo, é verdade. Mas é bom de vez em quando a gente ler um autor, que é uma das dicas que eu sempre dou para quem está começando, tanto a leitura para si mesmo, quanto está estudando e lendo para a família, para os amigos. Pega o livro e lê o livro. Lê em voz alta, que é para fazer blim-blim. Porque essa conversa oral, em tom alto, vai para os meus ouvidos, entra para o meu inconsciente e faz plim-plim. Presta atenção. A fichinha cai, te garanto. Então, a gente, seguindo aqui pela semana 365, abertura de tarô, semana 32, a gente vai estar tendo, então, uma semana onde o Papa, como arcano guia dessa jornada, lembra que a espiritualidade pode ser silenciosa, mas nunca ausente. Ela vive em cada um de nós. Então, a gente vai ter a abertura do Caminho da Fé hoje, Mentor Interior amanhã, o Universo da Mente, Entre o Céu e a Razão, Aliança Moral, Chamado à Vocação e Tradições e Transições. Beleza? Foi isso que eu embalei pensando na abertura 217, falando do caminho da fé, que é um assunto tão interessante, né? Porque a gente tem em algumas religiões, não é em uma única só, não.
né, a atitude de fazer um caminho da fé. Esse caminho tanto pode ser um caminho mesmo de caminhar, pegar os apoiadores e os paus, né, os street walkers da vida e fazer a caminhada, como eu vi em Monte Serra, como tem aqui o caminho para Nossa Senhora Aparecida, mas a gente tem os budistas, a gente tem os taoístas, tem outras fés que fazem transitar até de nação para nação, em línguas diferentes, enfim. O caminho da fé é algo bastante interessante, onde preciso reacender a minha conexão com o espiritual. A busca em qualquer um desses caminhos da fé é retomar de mim para mim, porque são caminhos normalmente individualizados, mesmo quando em grupo, onde eu quero recuperar a minha conexão com a fé, do que eu realmente acredito. O objetivo dessa abertura de hoje é investigar os bloqueios e caminhos de reconexão com o sagrado na vida cotidiana. Essa leitura busca guiar o consulente para compreender onde a sua fé precisa ser restaurada, como ela pode se expressar na prática e o que está impedindo uma vivência espiritual mais autêntica. Ideal para quem sente um vazio espiritual, perdeu o senso de propósito ou está em busca de uma orientação interior mais profunda. Já de cara, como arte terapia, e eu acho que se você está passando por qualquer um desses 3 episódios de dificuldade, o vazio, falta de senso de propósito, né, sem orientação, coloca o Papa pendurado na geladeira, faz uma cópia dele preto e branco, vai colorindo, dá uma namorada nesse arcano, arquétipo, design, iconografia, ícono. Eu não sei nem mais como chamá-los. De toda forma, para mim, são portais. E o portal do Papa te ajuda a estudar, te ajuda a mentalizar, te ajuda a meditar, te ajuda a orar, te ajuda a entrar em conexão com aquilo que é o mundo ou o universo do sagrado. A reconexão com o sagrado não exige perfeição, e sim presença. O tarô revelou onde sua fé foi silenciada. Bora jogar? Então vamos lá. Revelou, né? Vai revelar, seja lá como for. Então a gente vai trabalhar essa semana toda com pouca carta e muito conteúdo. Ah, o que quer dizer isso? Que eu não preciso de 30 milhões de cartas para contar uma boa história. Eu preciso ter uma profundidade para conhecer cada um dos arcanos com os quais eu vou lidar e ser uma pessoa criativa, com bagagem interior boa, né? Essa bagagem é de vida mesmo, não é uma bagagem tirada de livro, onde eu posso contar histórias, abstraída apenas do significado decorado, ou até que a IA pode te dar de cada arcano, e você conversar com o seu querente sobre tudo o que isso pode vir a ser. E aí pode vir um diálogo entre perguntas e respostas, sempre enriquecedor. Então, a carta 1 é onde eu me desconectei do sagrado. Qual aspecto da minha vida me afastou da minha espiritualidade? O significado aqui revela a área ou situação que contribui para a perda de conexão. Pode ser uma rotina automática, uma crise de fé, decepções com sistemas religiosos ou até conflitos interiores, que é o mais comum. Então, aqui já mostra a dor de cara. Carta 2. Qual ferida espiritual precisa ser curada? Então, assim, se nós temos de cara onde eu me desconectei, agora eu preciso saber o que mais está doendo. Então, que dor ou crença limitante está impedindo a minha reconexão? Do tipo, não acredito mais, não vou mais, sei lá mais, né? Mostra o núcleo emocional ou espiritual que precisa de acolhimento. Eu estou precisando colocar no colo um pedacinho de mim, que pode ser culpa, ressentimento, medo do divino ou rigidez dogmática ou outra coisa. E eu estou precisando colocar isso no colo, estou precisando conversar com essa dor, né, com essa ferida. Na carta 3, como é que eu posso reacender a minha fé na prática? Então, o que eu posso cultivar no meu dia a dia para me reconectar com o sagrado? Para alguns, é fazer uma oração, para outros, acender vela, acender incenso, para outros, é fazer um monte de tercinho de crochê, para outros, é um monte de tsurus, que são aqueles passarinhos japoneses, para ofertar cura. Para outros, enfim, é infinito, mas eu posso descobrir
qual é realmente o que pode me reconectar com o sagrado. Sugestões práticas, então esse arcano aqui você vai ter que puxar dele, sugestões práticas. Por isso mesmo, numa abertura de 5, assim, tão justinha, eu vou usar o método europeu. Afinal, por quê? Porque assim eu uso o método europeu no sentido de buscar nos arcanos menores o que mais eu posso vir a ser, né? Mas hoje, especificamente nessa de abertura, eu vou trabalhar com um baralho que não tem 78 cartas, ele veio apenas com 22. Eu vou trabalhar com o método americano mesmo. E se eu sentir necessidade, eu vou procurar aí um deck com menores, que eu acho que vai ser o Robertson, que é um Rider-Waite, e vou colocar o 56 para me dar uma outra ideia, uma composição com o assunto. Certo? Então, o caminho que ativa a espiritualidade na prática cotidiana. Aqui a gente vai estar procurando sugestões como meditação, oração, silêncio, arte, natureza, serviço ao próximo, e vamos em frente. Na carta 4, que sabedoria interna está pronta para emergir, o que minha alma já sabe está pronta para viver espiritualmente. O significado revela um dom espiritual, uma força interior ou ensinamento já presente, mas ainda não reconhecido plenamente. Carta 5, qual é o meu próximo passo na jornada espiritual? Como é que eu posso seguir adiante de forma mais alinhada com o meu propósito espiritual? Talvez aqui, inclusive, você queira perguntar qual seria o meu propósito espiritual nesse momento? Né? O significado indica um movimento concreto ou simbólico que o consulente deve fazer para se alinhar com o chamado interior. Bora jogar? Então vamos lá? Então, assim, lembra de fazer o teu diário de bordo, lembra de printar a tela, mas, sobretudo, no diário de bordo que eu acho legal, você colocar as cartas que você tirou, né, e os insights que você teve. Isso é extremamente valoroso. Depois você pode até printar a tela, tal, ter uma cópia disso, tudo bem. Mas o legal é a jogada. Então, vamos nós para frente. Espera aí, agora eu preciso sair daqui. Combinado? Então, vamos lá para a mesa jogar, porque aqui a gente gosta muito. Né? Por quê? Porque o tarô é um processo, mesmo que a gente não saiba, é um processo empírico, é um processo de lida, é um processo de fazer, não é só um processo intelectualoide. Por que que não? Porque mesmo que intelectualmente eu já tenha conseguido guardar o máximo de informação sobre os 78 arcanos, tem o fator intuição, tem o fator de equivalência complexa, onde eu junto tudo e crio uma frase e um entendimento. Tem o fator de que as cartas, a não ser quando eu tiro apenas uma, não andam sozinhas. Elas normalmente estão dentro de uma abertura. Então, elas estão dentro de um fraseado, estão dentro de uma composição. E essa carta perto dessa outra carta, como é que será que ela fica? Bem, mais ou menos. Né? Então, o tarô tem várias camadas de leitura. Tem a camada intelectual, a camada mental, é a bem superficial, a bem da verdade. Tem a camada emocional, que é um pouco mais profunda, porque eu sinto o desenho, os detalhes, o arcano, e eu percebo coisas. E a gente tem o mais profundo, que traz uma nota, né, talvez do tipo espiritual ou do tipo intuição, né, das minhas percepções, e aí isso pode tornar tudo diferente. Eu trouxe no baralho do Namu, né, saudosismo ou não, para essa abertura dessa semana. É um baralho sempre lindo, né? Ainda bem que o meu ainda está bem conservadinho e gosto demais. Então, vou abri-lo, né? Como os 22 maiores. E como eu anunciei, porque eu sempre vou decidindo essa parada de que baralho vem hoje, é quase uma pergunta aqui para minha sala, sabe? Eu pergunto para os oráculos mesmo, ou para o oráculo maior, de quem vem hoje. E se precisar, vou trazer esses menores do Robertson, que é um Rider-Waite-Smith. Tipo, né? Tipo Rider. Então, vamos lá comigo nas perguntas? Vamos lá. Na carta 1, então, carta 1, onde eu me desconectei, e aí eu tenho uma pergunta muito importante
do sagrado. A gente sempre se desconecta, gente. A coisa mais difícil é manter a conexão azeitadinha. Na carta 2, então, qual a minha ferida? Às vezes a gente traz uma dor, sabe? Ou de ter ficado um tempo num lugar, né? Ou a gente brigou com alguém, ou brigou com a própria doutrina, com a coisa assim, assado. 3, como é que eu posso recuperar, reacender a minha fé? 4, a gente está falando de uma sabedoria interna, né? De algo que eu já estou pronta para viver espiritualmente. E 5, o grande finale, né? Qual é o meu próximo passo na jornada espiritual? Então, pronto, fiz a abertura com os maiores, vou estar começando a ler. Então, a carta 1, ai que lindona. Aonde eu me desconectei do sagrado? No meu feminino, no meu momento mãe, é bem interessante que faz sentido para mim, né? No meu momento parceira, no meu momento de criatividade, no meu momento mesmo, ah, bem mundano, que eu falo que a Imperatriz traz a criatividade, a criação, o criar, o estar por sua própria nota autoral, um desejo de impactar o mundo com o seu nome, a sua performance, a necessidade do riso e da alegria. Também pode estar ligado ao grande arquétipo mãe, mãe como a grande mãe ou as grandes mães, e aí a gente pode pensar desde essa mãe infinita, dessa divindade maior, bem como eu posso dizer que a minha maior desconexão se deu, né, com o falecimento da minha mãe carnal. Também é um lugar que marcou bastante para mim. Carta 2. Qual é a ferida espiritual que precisa ser curada? Olha lá, olha o lado mãe e o lado pai, ó, vejam só que interessante, o lado, né, o lado yin, o lado yang, do lado de fora, não do lado de dentro. Então, assim, qual é a ferida espiritual? Ela está uma dor, né, ou uma crença limitante dos homens. Não, não tem nada a ver com o homem em si. Tem a ver com o pensamento quadrado, com olhar tudo dentro de um quadrado, com o pensamento cartesiano, com a limitação material ou minal de ficar apenas olhando um mais um mais um mais um igual a 4. E, lamentavelmente, isso impede pra caramba a minha conexão com qualquer coisa espiritual desde muito moça, porque eu questiono, né? Eu tenho o famoso Santo Tomé dentro de mim, eu tenho um questionador dentro de mim, eu tenho esse raciocínio cartesiano e quadrado dentro de mim, e também trago esse núcleo emocional e espiritual muito comandativo, muito cheio de liderança, ou muito cheio de certos e errados, ou deve ser assim o assado, né? Então aqui não tem tanto, tem uma rigidez. A rigidez eu consigo ver, né? Porque pode ser culpa, não me sinto culpada, ressentimento, desse pensamento quadrado que você encontra em cada ordem, em cada canto, onde cada um dos saberes tem a sua limitação. Aí, quando bate na limitação, eu questiono. Enfim, preciso talvez curar isso numa vida inteira, né? De tudo que eu já trafeguei, acho que isso é uma vida. E aí a gente tem esse lugar de uma certa rigidez dogmática dos outros, dos grupos. E aí eu questiono também, eu acho que não é por aí. Enfim, vou ficar com esse imperador pela goela, que é para entendê-lo um pouquinho, ou a gente põe as cartas menores para entender um pouco mais. Na carta 3, como é que eu posso reacender a minha fé na prática? Então, a carta 3, como é que eu posso reacender a minha fé na prática? No meu silêncio, na minha oração, na minha reclusão, na minha busca interna pela papisa, cultivando isso no meu dia a dia, cultivando os meus escritos e os meus lidos e os meus livros,
cultivando esse lugar meio voltado a uma certa arte, meio voltado a um certo artesanal, aonde eu acabo encontrando um centro e um lugar, né? Isso aqui realmente ativa a minha prática espiritual, o silêncio e uma certa reclusão, né? Me dá um bom lugar. 3, 4, que sabedoria interna está pronta para emergir. Uma sabedoria meio justiceira, então vou manter uma certa cautela, porque talvez nenhuma, né? A sabedoria interna do São Tomé, de fazer o discernimento entre o que é fantasia e o que é realidade, de manter uma mente muito, a mente quieta, espinha ereta, o coração tranquilo. Essa é a minha música desde sempre, né, internamente. Então, quando eu vejo a Carta da Justiça, é a questão de fazer jus a cada um dos degraus da escada gigante de espiritualidade que o homem erigiu, construiu, edificou ao longo da sua história toda, da sua historicidade, e o que disso eu posso absorver, eu posso compreender, eu posso, né, dizer que entendo, compreendo, ordeno, né? Tá. Então, assim, meu maior dom espiritual, minha maior força interior está com essa grande deusa Temis de fazer a seleção entre o joio e o trigo, o certo e o errado, né, o que devemos fazer e pensar, como ser mais ajustado e justo. É bastante difícil esse lugar, mas tudo bem. Carta 5. Qual é o meu próximo passo na jornada espiritual? Como é que eu posso seguir adiante de forma mais alinhada? Aí, olha lá, me soltando no mundo, me abrindo ao mundo, me abrindo aos 4 elementos, me abrindo à temporada, né, de encerramentos de ciclos e inícios de outros ciclos. Então, assim, quando é que eu estou bem alinhada com o meu propósito? Quando eu me sinto conectada com o que é mundial, com o que é universal, com o que cabe melhor para todo mundo, mesmo com as disparidades culturais, linguísticas e de crenças. Quanto mais abrangente esse mundo puder ser, melhor para mim, não é? Então, assim, como um movimento concreto, é um movimento de ir ao mundo, de completar a jornada do jeito que eu der conta da minha jornada. Gostei bastante. Aí, vamos supor que você está querendo, então, um lugar para entender melhor, né? Qual seria para mim 2 lugares mais complexos? A carta 2, onde qual é a ferida, o que mais tem nessa ferida? E aí eu posso estar abrindo 3, assim, desse carinha, né? E ali no lugar da carta 4, né, essa sabedoria toda que está para emergir, eu também gostaria de saber um pouco mais dela, né? A sabedoria da Maat, de fazer bons julgos de valor e avaliações, mas é muito cartesiano também, percebem? Esse é o lugar mais durinho de mim. Então, assim, o 6 de espadas, o rei de paus e o 9 de espadas, né? Onde deixar fluir e navegar para outros mares e permitir que a minha mente encontre novas navegações, sem perder o meu eixo de controle, de vontade e de poder, né? E também sem me tornar profundamente fragilizada pelo excesso de perguntas, né? Porque senão a gente não consegue ter respostas. Então, de ficar um pouco mais sossegado. Tá bom, tá bom. E aqui na justiça, que eu pedi também esse lugar, vem a rainha de paus, veja, paus falando realmente da minha espiritualidade, onde eu consigo entender o que é espiritualidade, no sentido da manutenção da minha fé e do exercício da minha fé, né? A manutenção na rainha, o exercício no rei da fé. E aí a gente tem um momento um pouco mais glorioso, um pouco mais satisfatório com os 6 de paus, né? E com muito mais coisas para agregar e para chamar de minhas, para chamar de resolvidas, né? De bem edificadas, que é o 9 de paus.
tudo de pausa ali, aqui tem que ver um pouco mesclado, mas como é da sabedoria interna que está pronta para emergir, eu acho que eu já tenho coisas internamente resolvidas sobre o que seja a espiritualidade para mim, de forma que eu possa estar colocando esse dom para fora. Que dom seria o da manutenção, o do ser bem-sucedido passo a passo, né, de ser colocado à prova e vencê-las, e também de defender as coisas as quais eu acabei traduzindo como minha passagem, meu entendimento. E eu acho que é isso, gente boa. Tá bom e não tá? Ah, eu acho que tá ótimo. Então, nós vamos seguir. Então, chegando para cá, a gente vai estar tendo uma próxima jogada amanhã. Fica aí, fica comigo, não me abandona que a gente tem uma próxima jogada amanhã, que é do mentor interior. Então, no meu caminho da fé, fiz o meu caminho da fé, né? Amanhã eu vou olhar para dentro, vou olhar para o meu mentor interior aqui no 365 Aberturas de Tarô comigo, né? Então, agora, aquele um beijo, um queijo, um super tarotê para você que está aí. A gente se vê amanhã. Valeu.